Olá, amigos, gente do Estação da Fé, Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus, Ele que é o autor e consumador da nossa fé, o Deus que nos dá a vida, aquele que é poderoso para nos sustentar com o seu braço forte. Estamos aqui para, como todos os dias, falarmos de coisas altas, de coisas gloriosas, de coisas excelentes, de coisas maravilhosas. E tudo isso nós encontramos em Deus, na sua palavra, e tudo isso pode se manifestar e refletir-se também em nós, a partir do momento que a gente começa a crer na palavra de Deus e começa também a colocar em prática a sua palavra, vivendo em obediência. Então, fique comigo e deixe Deus lhe ajudar, te iluminar. Eu sempre trago a palavra, também faço oração, temos alguns recados a comunicar. Eu vou deixar os recados lá para o final, um pouquinho antes da oração, e vou já entrar na palavra de Deus, só lembrando que estamos gravados e o nosso chat não está à sua disposição, mas você entre aí nos comentários, deixe o seu comentário e participe, é sempre bem-vindo, ok? Vamos então à palavra de Deus, mas eu vou começar falando, depois eu vou citar um texto bíblico aqui de Jeremias, capítulo 24. Depois eu lhe dou o versículo, que se não me engano é 8. Mas eu dou. Nós estamos na véspera da quarta-feira, a quarta-feira do santo jejum, da vitória, da fé e do fortalecimento espiritual. O jejum, olhe bem, para que nós afiemos as nossas espadas. Isto porque temos aqui falado, e eu vou continuar falando porque quero dizer, que é importante a gente ouvir para que nós coloquemos o nosso coração, a nossa atenção, nossos olhos naquilo que Deus está falando. Sabemos, como diz lá em Eclesiastes, capítulo 10, verso 10, que se o ferro estiver embotado e não se afiar o corte, é preciso dobrar ou aumentar as forças. Está falando aqui de coisas naturais, mas Deus querendo com elas explicar coisas espirituais. Significa dizer que Deus nos dá uma espada, que é uma arma de ataque, na armadura espiritual de guerra que Ele nos dá, para que a gente combata, porque estamos vivendo uma vida com Deus aqui nesse mundo que está em trevas, e é uma vida no meio de um combate, que não acaba nunca. É assim até Jesus nos chamar ou Ele voltar. Agora, Deus não deixou a gente aqui à toa. Deus não deixou a gente aqui desprotegidos, né? À mercê do inimigo, de forma que ele possa chegar a hora que quiser, atacar a gente, entrar na nossa vida e fazer o mal que bem quiser. Não. Deus nos dá a sua armadura espiritual, que é perfeita, uma vez bem vestida, uma vez bem usada, uma vez, olhe bem, bem encaixada em nós ou nós nela, né? E nesta armadura de guerra, de proteção para a guerra, ela tem várias partes, as partes que nos protegem dos dardos, dos ataques, das flechas, dos golpes do inimigo, e também tem as partes de ataque, que no caso é a espada. Isso, quando Deus falou,
usando a espada como exemplo, naquele tempo a espada era a arma mais perigosa na guerra. Na mão de um bom soldado, de um bom guerreiro bem treinado, ele fazia estragos terríveis. Teve um homem que temia a Deus, que com uma queixada de jumento ele matou 800, sozinho. Imagina com a espada. Imagina com a espada. Com a queixada de jumento, segurando na mão, ele matou 800 inimigos. Se livrou deles, os exterminou. Imagine, né, um guerreiro desse. Claro que aquele homem, ele contava com Deus, né? Imagine ele com uma espada. Então, a espada, quando usada pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo para fazer essa comparação e explicar essa verdade espiritual, era a arma mais letal na guerra, digamos assim, na mão do valente. Se fosse hoje, seria uma bomba atômica, sei lá, coisa desse tipo, foguete aí e tal, com ogiva, sei lá. Bem, então, a espada Deus nos dá e é para a gente mantê-la afiada. Como é que nós mantemos essa espada afiada? Essa espada diz em Efésios, capítulo 6, verso 16 e 17, principalmente o 17, que ela é a espada do Espírito Santo, a qual é a palavra de Deus. A Bíblia, o autor dela é o Espírito Santo. O autor dela é o Espírito Santo, que é Deus. E ele nos dá essa espada, a palavra que está aqui escrita, e que uma vez que nós a ouvimos, ela passa a estar no nosso coração e na nossa boca. E essa é a arma com a qual nós vamos atingir o poder do inferno, as forças das trevas, Satanás. Vamos golpeá-lo. Agora, ela precisa estar afiada. Assim como a espada natural, com corte cego, embotado, não corta nada, a espada espiritual também. Significa dizer que a palavra de Deus, ela vai cortar o mal, atingir o inimigo, quando nós tivermos ela no nosso coração afiada. Como assim afiada? Quando nós a tivermos com entendimento. Entendermos bem ela, o que a palavra diz, com a revelação do Espírito. Tivermos o conhecimento dela. E ela está em nós misturada com fé, né? E com a unção do Espírito de Deus que está em nós, que nos dá a revelação dela, né? O Espírito Santo nos dá essa espada e com a revelação que ele dá, o entendimento, o conhecimento, ela fica afiada em nós. E ao mesmo tempo que nós a entendemos bem, recebemos a revelação dela, a fé chega, a unção do Espírito Santo está ali em nós, e agora, com a palavra em nós, cheio da revelação dela, do conhecimento, da fé, da unção, meu amigo, nós vamos falar, nós vamos guerrear, usar essa espada com uma habilidade tal, um poder tal, que não tem como o inimigo escapar. É derrotado, é atingido, ele foge apavorado, gritando. Então, é preciso a gente usar, ter em nós essa espada afiada e usá-la. E é por isso que quarta-feira, né? É lógico que você não deve fazer só quarta-feira. Lógico que não. Mas quarta-feira é o dia que nós, a igreja, o povo de Deus, se reúne, se congrega, se junta para, em concordância, como Jesus orientou, e os cristãos primitivos tantas vezes fizeram isso e tiveram respostas tremendas de Deus,
Então, quarta-feira a gente se une para orarmos, para estudar a Bíblia, para meditar, ouvir, para adorarmos a Deus, buscarmos a face do Senhor com jejum e assim termos entendimento da palavra, conhecimento, nos enchermos do Espírito Santo, né? Para que a espada esteja em nós afiada. E aí nós vamos poder orar e orar de maneira eficaz, tanto sabendo nos colocar perante Deus e orar de uma maneira que Deus não vai deixar de ouvir por conta do entendimento que a gente tem, dos direitos que nos pertencem, de como devemos nos apresentar perante Deus, né? Como também nós vamos orar com poder e unção contra o mal. Então amanhã é o dia. E você, querido irmão, querida irmã, virá para afiar sua espada, ou afiar mais a sua espada, para ela ficar cortante dos dois lados, nos dois gumes, na ponta, para você, com a habilidade que recebe de Deus, usá-la com mais eficácia, com mais eficiência, com mais habilidade. Não falte. Não falte. Quem falta, perde. Porque sem isso, nós não vamos combater o bom combate da fé. E não vamos tomar posse daquilo que é nosso em Cristo. Vamos querer, vamos desejar, sabemos que é nosso, vamos tentar enfrentar o inimigo, mas não vamos dar conta. Não vamos dar conta. Não vamos ter a vitória. Não vamos tomar posse da vitória. Agora, com a espada afiada, a história muda. Muda e muda muito. Claro, para melhor. Agora eu quero ler o versículo de Jeremias capítulo 24, porque também a gente aproveita amanhã, depois de cheios do Espírito, da oração, da palavra, a gente ora com fé, a espada afiada, aí a gente ora pelos familiares, pelos entes queridos, por aqueles que estão endurecidos, por aqueles que não estão salvos, por aqueles que estão resistentes a Deus, porque o inimigo está endurecendo eles, cegando eles. A condição espiritual deles é tão ruim que eles não conseguem ouvir Deus. As trevas são tão densas que eles não conseguem entender. Então é preciso a gente, com a espada afiada, orar, interceder, para que Deus os ilumine e os ajude. E olha o que é que diz aqui em Jeremias 24, verso 7. Eu falei que eu achava que era o 8, mas é o 7. E diz assim, Deus está falando do seu povo, né? Que foi levado para o cativeiro na Babilônia. Mas olha o que Deus diz aqui. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo, eles ficaram tão longe de Deus, tão cegados pelo pecado no qual estavam, pelo engano dos seus corações, dureza, insensibilidade, distância de Deus, cegueira, que estava difícil, foram para o cativeiro. E foi até bom eles irem para o cativeiro, você sabia? Parece até uma coisa ruim a gente falar isso, mas foi lá no cativeiro que eles pararam para refletir e se voltar para Deus. Não vamos esquecer que foi lá no cativeiro que Daniel jejuou 21 dias e teve aquela resposta tremenda de Deus. Foi no cativeiro que o Neemias, quando ouviu falar do estado de Jerusalém, orou, chorou, clamou a Deus, jejuou, ficou triste. E é assim que Deus vai mudando as pessoas, que Deus vai encontrando em nós condições para Ele operar, agir, levar a pessoa a arrependimento, a rever a sua vida, seus caminhos.
se voltar mais para Deus. E é nessa situação aí, como Deus diz, que o poder dele se aperfeiçoa em nós na fraqueza. Na hora que a pessoa está lá embaixo, está sofrendo, está triste, está abatida, né? Aparentemente destruída, derrotada, humilhada. Então ela vai orar a Deus com um coração diferente, vai buscar Deus, vai ouvir, Deus faz a obra. Então Deus diz aqui, dar-lhes-ei coração para que me conheçam. Eles não tinham esse coração. Um espírito voltado para Deus, que quisesse Deus. Mas Deus diz, dar-lhe-ei um coração, que significa o espírito, que me conheçam. Porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo de Deus, né? E eu lhes serei por Deus. A história vai mudar. Eles serão por meu povo, querendo, e eu serei Deus para eles, como tem que ser. Mas até então não estava sendo, porque o coração deles estava virado para o outro lado. Eles não estavam tendo um coração para buscar Deus, né? Para conhecerem Deus, não queriam. E aí Deus diz mais aqui, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Olha aí, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Então vamos orar amanhã, tanto nós afiando nossas espadas, ouvindo a palavra, né? Nos fortalecendo, nos enchendo do Espírito, alimentando, fortalecendo a nossa fé, nossa comunhão com Deus, como vamos orar, para Deus dar aos familiares que estão assim, endurecidos, resistentes, insensíveis a Deus, que não querem conhecer Deus, para Deus lhes dar um coração. Coração esse que eles vão se converter a Deus e vão querer Deus, vão querer ser povo de Deus, vão ter Deus por eles, né? E vão se converter ao Senhor de todo o coração. É amanhã, hein? Forte, né? Amanhã, às 8 da manhã, estarei em jejum. Venha também, se você puder e quiser, claro. E vamos buscar Deus, povo de Deus. Porque esse é o nosso caminho. Fora daqui, a gente não vai muito longe, a gente vai sempre perder. A nossa vida espiritual não estará como deveria. O cristão tem que viver aqui. Então amanhã é o dia e eu aguardo por vocês. Vai ser forte. Vamos orar também pelo nosso país, que é nosso dever, né? Eu sempre disse que o cristão que não ora pelo país não tem moral para reclamar de nada. Não tem. Porque Deus diz, antes de tudo, eu exorto vocês para que se façam orações, deprecações, intercessões com ação de graça pelo rei, por todos aqueles que estão investidos de autoridade, para que vocês tenham vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Olha, então, se a gente não ora, que moral vamos ter para reclamar? Como muito cristão diz, meu Deus, que país é esse? Não aguento mais, vamos embora desse país. Vamos orar que é melhor. Tá bom? Amanhã, forte, 8 da manhã. Ok? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, quero pedir a sua força, a sua ajuda, o seu apoio. Ó, clica aqui onde eu estou acenando, na parte inferior da sua tela. Clicou aí, você se inscreve, deixa o joinha. Quem já é inscrito também deixa o joinha, não esqueçam. E você que vai se inscrever hoje, acione o sininho aí na sua tela para receber as notificações do canal, tá bom? Olha, Deus quer nos ajudar, Deus quer nos conduzir para mais perto dele. Deus quer que nós andemos totalmente na presença dele. Abraão era de Deus, cria em Deus, estava no chamado de Deus, mas estava perdendo de receber a grande bênção, porque não estava andando na presença de Deus como deveria. Não estava vivendo segundo a palavra de Deus como deveria. Em parte sim, em parte não. Mas quando ele acertou as coisas, a fé funcionou, Deus operou e ele recebeu a bênção. Então, amanhã não fique de fora. Vamos orar, vamos buscar Deus.
tá bom? Vamos então agora orar. Fecha os seus olhos aí e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai Celestial Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Graças te dou, Senhor, em nome de Jesus, pela tua bondade, pela tua palavra, pela tua fidelidade, pelo nome de Jesus, porque a tua palavra nunca volta vazia, e aquele que crê no Senhor não será confundido, assim como aquele que te busca de coração te achará. Estamos aqui na tua presença pela fé, em nome do Senhor Jesus. E agora eu oro com cada pessoa que está participando comigo desta live e agora está orando. Alguns já sabem alguma coisa de oração, outros nem tanto e outros talvez nada. Mas o Senhor olha para o coração. O Senhor considera a fé, a atitude da pessoa. E aquele que não sabe orar, só de fechar os olhos e se chegar a ti e falar o mínimo que puder, o Senhor entende a fé e o que essa pessoa crê, pede e quer. Então, Pai, eu me uno a ela em oração em nome de Jesus e peço ao Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado, ajude essa pessoa agora. Atenta para a oração dela, para a nossa oração agora, para ajudá-la, Senhor, para fortalecê-la, para socorrê-la, para livrá-la, para abrir a porta da vitória, do socorro, do alívio, da proteção, do suprimento na vida dela. Nós sabemos que Jesus é a porta, a grande porta, a porta única, pela qual passamos para o Senhor. E ela está aberta. Mas nós pedimos que a porta seja aberta, ou seja, que o teu poder opere, fazendo se manifestar na vida dessa pessoa, ou no ser desta outra, o socorro que ela precisa, a vitória, a bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu ordeno, eu determino que seja feito na vida dessa pessoa, seja feito por ela, em prol dela agora o que ela crê, o que ela está pedindo com fé, o que ela está declarando e acreditando. Seja curada agora da doença essa pessoa que ora para receber a cura. Seja liberto o oprimido, cativo, aprisionado, e seja quebrado agora, em nome de Jesus, pelo poder de Deus, seja quebrado agora o laço, a corrente, a prisão do inferno, dos demônios na vida e no ser dessa pessoa. Em nome de Jesus eu digo, ser quebrado agora, despedaçado, todo jugo, toda corrente, toda opressão, todo grilhão, espírito de Satanás, bata em retirada com seu mal, sua opressão, sua doença, sua dor da vida, do corpo e do ser dessa pessoa. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus de Nazaré, fora! Pai, abençoe essa água apresentada. Peço nela a tua unção, a tua bênção, o teu poder. E assim digo em nome de Jesus, ela está ungida, abençoada e consagrada, para que todos aqueles que dela beberem e a usarem sejam
abençoados, curados, libertos e agraciados. Amém e glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor Todo-Poderoso. Eu acredito na operação do poder de Deus e você que orou comigo, crendo e não duvida, sei que você já recebeu a bênção, a vitória, que aquilo que você pediu a Deus, Deus já fez. Agora, isso não é tudo, óbvio, tá? Amanhã às 8 da manhã, venha para a igreja. Quero você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, participando, orando comigo, buscando ao Senhor, se enchendo dele, se fortalecendo nele, afiando a sua espada. Então, vem para cá. Quarta-feira do santo jejum, da fé, da vitória e do fortalecimento espiritual, quebrando todas as correntes e pedindo a Deus para dar um coração diferente aos seus familiares, para eles se converterem a Deus. Ok? Fico por aqui. E não esqueçam, domingo que vem, segundo domingo da bênção maior, participando do pão que é Jesus, no qual Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Maravilha. Domingo que vem, segundo domingo, né, da bênção maior. Participando do pão, que não é ceia, é ato de fé, todo mundo participa, e orando muito forte no nosso propósito de fé, em concordância. 2023, ano de novidades. Aleluia. Domingo também às 8 da manhã. Fico por aqui. Deus abençoe a todos vocês grandiosamente, em nome do Senhor Jesus. Até amanhã às 8. Até a próxima live. Fiquem na paz. Deus abençoe. Até mais. Tchau.